E já de volta, obrigado pelo seu carinho, obrigado por sua sintonia, por sua audiência, gente. Muito obrigado de coração, viu? Que bom ter você conosco, que bom ter você interagindo conosco. Também o assunto é muito importante, não é, gente? Febre amarela e vacinas. Conosco aqui o Dr. André Bueno, ele é médico infectologista. Se tem alguém nesse planeta que entende, ele está aqui hoje, viu, gente? Então faça sua pergunta, interaja conosco. Queremos, assim, ajudar você a ter todas as informações necessárias para você se prevenir. Doutora Ana Afra Melo, de Pilão Arcado, Bahia. Obrigado, Ana Ana. Deus abençoe a senhora, né? Representando a sua linda cidade. Ela tem 67 anos. Pergunta, ela pode tomar a vacina, ou seja, acima de 60 aí, doutor? E aí? Então assim, as pessoas acima de 60 anos, a gente tem que ter um cuidado a mais com a vacina, porque a gente sabe que para essa população o risco de eventos adversos é um pouco maior. Então a gente tem que avaliar o paciente como um todo, né? Ver se ele tem outras comorbidades, quais medicações que ele usa, avaliar a situação epidemiológica naquela região onde ele mora, para definir se vale a pena a gente correr esse risco um pouco maior de evento adverso, né? Se for uma área com intensa circulação do vírus, né, o paciente não tiver outras comorbidades, for só a questão de idade, da idade, às vezes a gente acaba indicando a vacina mesmo assim. Idade, doutor. A Sônia de Almeida Souza, de Hortolândia, aqui pertinho da gente, de Hortolândia, obrigado, dona Sônia. Ela fala que o filho dela tem 3 aninhos. Ela está com medo de dar a vacina a ele. O que devo fazer? Pergunta, a vacina tem efeitos colaterais para as crianças, né? Dessa idade? Pergunta a nossa amiga Sônia. Filho de 3 aninhos, pode dar, doutor, assim, daí? Vacina e criança. 3 anos já está na faixa etária que pode tomar vacina, né? Então a vacina, assim, ela é contraindicada em menores de 6 meses, né? Menor de 6 meses. Menor de 6 meses. E para usar só em situações de surto de epidemia entre 6 e 9 meses. Então, doutor, 6 meses... menores, acima de 6 meses e menores de 60 e abaixo de 60. Então, assim, em geral, entre 9 meses e 60 anos é a população que deve receber a vacina. Menos aqueles casos que o senhor falou. Isso, aquelas doenças, a não ser que tenha as contraindicações formais, né? Então, de 9 meses a 60 anos. Isso. Né? Agora, nesse caso, né, a criança tem 3 anos, então se ela estiver numa área com circulação do vírus, ela deve receber a vacina. E a Tereza Júlio Manfrinati, de Campinas. Obrigado, dona Tereza. Eu tenho 89 anos, fui ao posto de saúde do meu bairro e me informaram que eu não precisava da vacina. Isso é verdade? Eu não precisava mesmo da vacina? A nossa amiga Tereza, 89 anos, doutor. Aí acho que não é nenhuma questão de não precisar, né? Mas assim, do fato de a idade ser uma contraindicação à vacina nesse momento. Por quê, doutor? Mas por quê, né? Justamente pelo risco de evento adverso. Então, a gente tem estudos que demonstram isso. Então, as pessoas com mais de 60 anos tem risco maior de ter evento adverso grave à vacina. O que é um evento adverso, doutor? Quais são os efeitos colaterais aí? Então assim, em relação aos eventos adversos da vacina, tem desde os eventos leves, né, leves, moderados, e os eventos graves, né? As manifestações leves, né, assim, dor local, um quadro febril agudo autolimitado, né, após vacinação, isso não preocupa, né? O que preocupa são os eventos graves, que são basicamente ter a própria doença pelo vírus vacinal. Olha só. Ou seja, a pessoa tem um quadro de febre amarela mesmo, só que por conta do vírus da vacina, então isso pode acontecer. E eventos adversos neurológicos graves, então assim, cefalite, né, inflamação do cérebro, inflamação da medula, algumas situações muito graves que podem ser desencadeadas pela vacina. Agora, esses eventos adversos, o risco maior deles ocorrerem, são nessas pessoas que a gente tem um receio de vacinar, né? Então, crianças menores do que 6 meses, idosos além de 60 anos e aquelas pessoas que têm alguma doença que afete a imunidade ou usem alguma medicação que possa alterar a imunidade. Nesse caso, essas pessoas aí acima de 60, doutor, o seu ideal é evitar as áreas de risco e usar repelente, etc., né? Se proteger, doutor, assim? Isso, aí se for uma pessoa que de fato tem uma contraindicação à vacina, tem que usar outras estratégias para se prevenir da doença, que é evitar o contato com mosquito, ou com uso de repelente, ou com barreiras físicas. Ok, manga comprida, etc. Mas existe algum repelente específico para esta febre amarela? Não, a rigor, qualquer um dos repelentes que está autorizado para uso no Brasil, eles vão proteger
da mesma forma. Eu não sei se é verdade, assim, mas existem algumas plantas, citronela, se não me engano, assim, se plantar perto da casa, isso espanta mosquito, como é que é, doutor? Isso, assim, tem outras estratégias populares, né, de evitar a picada do mosquito, às vezes de ingerir vitamina B, alguma coisa do tipo, mas a gente não tem nenhum respaldo científico para recomendar essas outras estratégias, né? O que a gente tem oficialmente, né, além da vacina, é justamente o uso de repelente e as barreiras físicas. Eu vou colocar uma situação, de repente, doutor, o pai foi viajar nessa área de risco, lá numa área de risco pelo país afora, e aí ele foi lá infectado, ele veio para a sua casa em outra região, ele está infectado, assim, aí eu tenho que deixá-lo isolado no quarto, não posso chegar perto dele, não posso abraçar, o filho não pode chegar perto do pai, a esposa não pode chegar perto do pai, e daí a casa inteira está condenada porque o pai está com um vírus, doutor, daí? Não. Vai passar para o outro, vai beber água no mesmo copo, vai passar, doutor, como é que é? Não, assim, é diferente de outras doenças, né? A transmissão da febre amarela é essencialmente vetorial, ou seja, depende do mosquito para transmitir a doença. Então, esse contato pessoa a pessoa... Não é porque a pessoa estava infectada que vai passar para os seus familiares. Não, de forma alguma. A pessoa que está infectada, ela não tem a capacidade de transmitir o vírus. Ela vai se tratar, vai ter vida normal, mas a família está protegida porque ele não trouxe um mosquito no bolso, é isso, né, doutor? Não. Então assim, ó, a pessoa que está doente, ela não vai conseguir transmitir a doença. Então, depende, assim, do mosquito que transmita a doença, picar aquela pessoa na fase de viremia, passar alguns dias para o mosquito ter a capacidade de transmitir aquele vírus, para depois o mosquito transmitir para outra pessoa. Então, não é uma coisa instantânea. E é por isso que essa pessoa precisa de um cuidado até especial, porque se ela foi infectada naquela área, de repente assim, então tem que ajudá-la, protegê-la, porque se o mosquito vai lá e pica essa pessoa que já foi infectada, aí sim, aquele mosquitinho assim que picou aquela pessoa infectada, se picar a mãe, o filho, assim, aí sim começa a transmitir. Então, o ideal é proteger essa pessoa, tratar bem dessa pessoa, porque uma vez que passa o ciclo do vírus, acaba, doutor. Isso, o tempo que o vírus circula no organismo é um tempo curto, né? Então, passou esse período de viremia, né, que fica até 5, 7 dias do início dos sintomas, a pessoa não tem mais condição de ser fonte de infecção para outro mosquito. Então, isso é um dado importante para a gente aí não usar de discriminação e de preconceito, viu? O povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta aqui no Vídeo Saúde. Doutor, todos nós reagimos da mesma forma à vacina? E aí, doutor? Então, o nível de proteção da vacina, assim, a porcentagem de pessoas que ficam protegidas após receber a vacina é muito alta, né? É lógico que tem pessoas que não vão responder. Então, a gente tem uma taxa de falha primária em torno de 5%, Entendi. mais ou menos. Então, assim, a resposta é não. Assim, cada pessoa vai responder, a pessoa tem chance de não responder a vacina. Mas como é uma vacina muito eficaz, é o que eu falei, a eficácia dela é em torno de 95%. Agora é isso, tem essa minoria de pessoas que podem não responder a essa dose de vacina. A nossa amiga Zélia Pimentel Pereira, de São Paulo, capital. Obrigado, dona Zélia, Deus abençoe a senhora. Ela fala que o filho dela tem 24 anos e ele não quis tomar a vacina da febre amarela. Ela pergunta se é obrigatório tomar. E ela fala que ele vai para São José do Rio Preto em abril. Então, duas coisas. Basta ver se São José do Rio Preto é uma área de risco, né? Se não for uma área de risco, ele não precisa tomar vacina. Correto, doutor? Agora sim, o fato é que quase todo o estado de São Paulo já está dentro dessa área de recomendação. Tem algumas áreas que ainda não entraram oficialmente, mas essa região está dentro da área de recomendação de vacina. Então, é recomendado que para adentrar nessa região a pessoa esteja vacinada há pelo menos 10 dias. Entendi. Então, antes, abril ainda tem uns meses pela frente. Então, se ele vai para lá, se é uma área, né, infectada, se é uma área de risco, pede para ele tomar, porque é questão de saúde e proteção do seu filho, né? Fala para ele deixar a teimosia, se ele está nos assistindo. Ô filho da dona Zélia, toma, viu? Toma, procura. Se vai para essa área e essa área for de risco, toma, viu? A dona Maria Serrati Félix da Silva, de Arujá, São Paulo. Obrigado, dona Maria. Ela quer saber se a vacina dá alguma reação, né? Ou seja, aí entra de novo no tema, doutor, efeitos colaterais aí. É a nossa amiga Maria Serrati.
Tem um risco de reação, né? Assim, só que na maioria das vezes, se der alguma reação, vai ser uma reação muito leve. Ou dor e vermelhidão local, pode ter febre por alguns dias depois da vacina, mas em geral não passa disso. Essas reações mais graves, elas são muito raras, então a gente a princípio não se preocupa com elas. Você que está chegando agora, esse é o Vida de Saúde, o tema de hoje é vacinas e febre amarela, né? Seja muito bem-vindo. Conosco aqui o doutor André Bueno, médico infectologista. Portanto, a sua participação, a sua interatividade, a sua pergunta é fundamental para a gente, viu? O Bento Leopoldino de Santos Dumont, Minas Gerais. Obrigado, Bento. Deus abençoe. Em Minas, nós ouvimos falar que a vacina da febre amarela tem duração de 10 anos. Gostaria de saber se é verdade. Eu tomei o ano passado. Devo tomar novamente, né? Nosso amigo Bento, de repente, está chegando agora, doutor. Assim, mais uma vez, vamos reforçar essa informação, doutor. Então isso é importante. A recomendação vigente nos dias atuais é de que uma dose na vida é suficiente para conferir a proteção pela vida inteira. Então, se o Bento tomou a vacina no ano passado, ele não precisa tomar... Fica tranquilo, né? Ele já está protegido contra o vírus da febre amarela. A Maria Terezinha Santos Machado de Campos, Goitacazes, Rio de Janeiro. Obrigado, Ana Maria Terezinha. O seu esposo tem 52 anos e é diabético. Quer saber se ele pode tomar a vacina da febre amarela, ou seja, tem a idade de 52 anos e é diabético, doutor. Então assim, o diabetes é uma doença que pode de alguma forma afetar o sistema imune, então, mas assim, não é uma contraindicação absoluta. Então, se ele tiver com o diabetes bem controlado, fazendo uso adequado das medicações e tiver numa área onde tem a circulação de vírus, ele deve tomar a vacina também. O nosso amigo José Divino, de Pessoa, de São Paulo, capital. Obrigado, seu José Divino. Interessante aqui, aliás, toda pergunta interessante. Ele não tomou a vacina por receio de ser alérgico, né, a alguns remédios. Ele não é alérgico a ovos, quer saber se pode tomar ou não. Que relação tem, assim, vacina, alergia, ovo? Então isso é importante, que é uma das contraindicações da vacina também. Como no processo assim, de fabricação da vacina feita no ovo, né, de galinha, então as pessoas que têm uma documentação de alergia grave a ovo, elas vão ter um risco também de reação alérgica grave à vacina. Então, essas pessoas com reação alérgica grave ao ovo não devem receber a vacina. Entendi. A nossa amiga, olha só o nome, Delícia Cândida Cerqueira, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Obrigado, Ana Delícia. Que Deus abençoe a senhora, viu? Há 2 anos atrás, tive hepatite C. E minha médica disse que não posso tomar a vacina e só fazer o uso de repelente. Gostaria de saber se tenho de usar o repelente para sempre ou só na época do surto da febre amarela. Pergunta a nossa amiga Delícia, doutor. Na verdade, assim, a hepatite C crônica, a princípio, não é uma contraindicação absoluta à vacina. Então, vai depender muito do status, o grau de agressão hepática, né, que o vírus já conseguiu produzir para contraindicar ou não a vacina. Mas a infecção crônica não contraindica. A nossa amiga Geralda Magela de Souza, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigado, Ana Geralda. Aliás, estamos em oração para o nosso amigo Geraldo, né, aqui nosso colega aqui da TV Século XXI, da rede Século XXI, que sofreu um acidente. A gente está em oração também por ele, viu? A dona Geralda pergunta, ela tem 74 anos, ela é hipertensa e diabética, já foi a 2 médicos, mas eles não autorizaram a tomar a vacina. O que devo fazer? Pergunta a nossa amiga dona Geralda, doutor. Então, nesse caso, de fato, ela tem a questão da idade, tem as comorbidades, então é uma situação que não deve receber a vacina mesmo. Então, assim, a gente tem que utilizar outras estratégias, ela tem que utilizar outras estratégias para evitar a picada do mosquito, evitar as áreas de risco e usar, se expuser, usar repelente e as barreiras físicas para evitar a picada. É por isso que eu gosto desse programa, porque por mais que as perguntas podem se repetir, até mesmo o conteúdo, mas a gente quer fazer isso, esclarecer, porque uma pessoa esclarecida, ela vai transmitir, olha, aí que a transmissão é válida, aí não é aquela transmissão do mal, não. Se a pessoa esclarecida, ela vai transmitir uma informação correta, viu? Por isso que vale a pena perguntar. A Vera Lúcia Pellegrini, de Valinhos, aqui. Obrigado, dona Vera, Deus abençoe. Eu e minha filha tomamos a vacina em fevereiro de 2000, né? Preciso tomar novamente? Pergunta a nossa amiga Vera Lúcia, doutor. A rigor, elas estão protegidas contra o vírus, né? Se ela tomou a vacina
em 2000 já tem uma dose da vacina, pelas recomendações atuais, ela não tem indicação de receber outras doses e está protegida pela vida inteira. Então ela não precisa mais, ou seja, está tranquilo. Isso de repente assim, e ela tomou a vacina, mas de repente foi picada e teve uma febre. Não é da febre amarela, doutor? Igual eu falei, a vacina ela não é 100% das pessoas que acabam sendo imunizadas após uma dose de vacina. Tem aqueles 5% de falha primária. Então, assim, a gente sabe que é improvável, mas pode acontecer de uma pessoa vacinada ficar doente. Mas é uma situação muito improvável. Na dúvida, repelente. Vamos chamar mais um intervalo, na sequência, muito mais informações para você. Esse é o Vídeo de Saúde. O assunto de hoje, febre amarela, vacinas. De volta com outras informações para você. Não sai daí.